Nós estamos estudando Carta aos Romanos, o capítulo 9 hoje. É uma carta para relembrar que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. O objetivo de Paulo, ao escrever para aquela igreja, era justamente conseguir deles, primeiro se apresentar, porque eles não conheciam Paulo. Aliás, eles tinham bastante reticências, bastante questionamentos a respeito de Paulo. Obrigado, diaconisas, vocês são lindas. Obrigado, viu? Os judeus, especialmente, judaizantes, mesmo aqueles já convertidos, eles tinham muito cuidado, assim, muita desconfiança com Paulo, porque Paulo era um homem levantado para pregar o evangelho aos gentios. Parece que o que Paulo estava falando estava condizente com aquilo que eles tinham aprendido a vida inteira. E aí então Paulo, desejoso de ir para a Espanha para pregar o evangelho, escreve para a igreja de Roma, porque ele esperava tanto vê-los, conhecê-los pessoalmente, como também se apresentar e mostrar para eles que evangelho ele pregava. Ele tinha algo a explicar, uma vez que haviam tantos questionamentos. E também ele tinha em mente ter o apoio daquela igreja, o apoio financeiro para apoiá-lo e bancá-lo nessa vontade missionária que ele tinha de ir para a Espanha. Na verdade não aconteceu, Era um desejo do coração dele, mas ele foi preso, foi para Roma, de fato, de outra maneira, ele foi preso para Roma, Tinha o desejo de visitá-los e até compartilhar algum dom. Ele mesmo fala isso lá durante a carta, Mas, na verdade, ele não teve essa oportunidade, porque Deus é soberano e tem os seus planos. E esse capítulo 9, ele vai tratar exatamente dessa questão maior. Que se nós não conhecermos, preste atenção nisso que eu vou dizer, se nós não conhecermos o Deus das Escrituras, quem é o nosso Deus, fica difícil para a gente aceitar algumas coisas. Até do ponto de vista de que algumas coisas parecem absurdas. Então, olha, repito, se nós não compreendermos, à luz da palavra de Deus, de que Deus é soberano, isso significa dizer, sendo Ele soberano, Criador de todas as coisas, Criador de todos nós, Ele tem livre vontade para fazer aquilo que Ele bem entender com a sua criação. E claro que Ele não é um Deus injusto, que sai por aí inconsequentemente fazendo coisas ruins ou boas, fazendo acepção de uns, de outros não, só porque Ele é soberano. Não, mas nós precisamos entender isso. Deus é soberano e na sua soberania Ele tem poder para exercer, por exemplo, misericórdia para quem Ele quiser, e justiça a tantos quantos Ele quiser, ou não exercer misericórdia com ninguém. Ele não tem dever de exercer misericórdia com ninguém, uma vez que todos, como a gente leu no capítulo 1º, 2º, metade do 3º, todos estamos culpados diante de Deus. A raça humana, depois de Adão, toda está caída, toda debaixo da ira de Deus, e logo nós não temos nenhum direito de querermos da parte de Deus alguma justiça generosa, por assim dizer, da parte dele, e achar que porque ele não fez isso com todos, achar que isso é injustiça. E Paulo vai estar falando exatamente disso nesse capítulo 9, porque ele vai responder justamente a esse questionamento. Ou seja, quem é esse Paulo? Que evangelho é esse que ele prega que contradiz a nossa lei, a guarda de dias e tudo mais? Quem é esse Paulo? Esse Paulo, na verdade, olha, acho que ele não é de Deus, porque todos do povo de Deus rejeitam ele. Todos os lugares que ele vai, ele é rejeitado pelo povo de Deus. A probabilidade dele não ser de Deus é grande. Essa é a fama de Paulo entre a comunidade judaica. Paulo era alguém chegado novo. Na verdade, esse Paulo é um apóstata do judaísmo. Ele era judeu, ele era praticante da nossa religião, e agora ele vem com essa ideia de salvação pela fé, pela graça de Deus, desconsiderando toda a nossa lei, tudo aquilo que a gente aprendeu, nosso pai Abraão e tudo mais. Então Paulo, ele vai então começar a expor o capítulo 9 de Romanos. Então eu vou ler para vocês. Abra aí a sua Bíblia, abra aí no seu celular também. Eu vou aqui ler para os irmãos. Com essa introdução feita, fica um pouquinho mais fácil talvez de entender. O objetivo de Paulo aqui é
de forma retórica. Quando eu falo assim de forma retórica, é que Paulo mesmo faz as perguntas, né, antes da gente ler. Imagina assim, ó. Quando Paulo escreve, Paulo já sabe que o pessoal lá, principalmente esses judeus, tinha uma comunidade forte dentro da igreja de Roma, embora seja uma igreja romana. Ele já pensa, quando eles lerem isso aqui, eles vão questionar. Então, considerando o questionamento deles, ele faz perguntas que ele mesmo responde. Isso é Paulo tratar retoricamente a sua carta. Entendeu? Então, ele mesmo já faz os questionamentos possíveis que poderiam haver acerca do que ele está dizendo, porque são coisas fortes, algumas não compreensíveis totalmente, algumas que nós não vamos entender. Alguém pode dizer, quando eu chegar lá no céu, aí eu vou fazer um monte de perguntas e vou entender tudo. Não, lá no céu não será lugar de perguntas. Lá você não vai perguntar nada, lá você vai viver eternamente com Deus e servi-lo eternamente, e aprender com Ele eternamente, e na porção que Ele quiser nos dar. Olha só, Ele é Deus. Mas então, Paulo, já sabendo disso, ele faz algumas perguntas na carta. Mas essas perguntas têm um sentido. Das possíveis ou dos possíveis questionamentos que haveriam da parte dos judeus, principalmente ao ler a sua carta, e aí então ele já responde. Isso são perguntas retóricas que ele faz e ele mesmo responde. Então, Romanos, o capítulo de número 9. Vamos lá. Então ele começa já fazendo um juramento, olha, versículo 1. Em Cristo eu digo a verdade, não minto. Aí ele diz, quem é testemunha dele? Dando-me testemunho, duas coisas, a minha consciência no Espírito Santo, ou seja, a minha boa consciência honesta, de boa fé, e o Espírito Santo, que me tem revelado tudo isso. Então ele faz um juramento de que tudo que ele tem falado até aqui é verdade, não é mentira. Ainda que pareça absurdo, e por que parece absurdo? A gente vai ver no decorrer. E eu tenho essas testemunhas, a minha consciência, a minha boa consciência honesta e o Espírito Santo. Aí ele diz assim, olha, o que eu vou dizer a respeito da verdade que vou falar, né? Eu tenho grande tristeza contínua e dor no meu coração. E qual é essa tristeza dele? Aí ele diz no 3, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou seja, ser maldito, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Irmãos, o que ele está dizendo aqui, na verdade, ele está falando do quanto ele, Paulo, gostaria que todos os seus irmãos judeus fossem salvos. É isso que ele está falando. Eu gostaria demais que todos os meus irmãos fossem salvos, mas eu sei que não é assim. É isso que ele está dizendo. E porque não é assim, isso me entristece, me deixa triste sim, na carne, na minha humanidade. Eu fico triste por saber que um povo que Deus escolheu para através dele enviar o Messias que vocês tanto esperaram, e que foi rejeitado por vocês, ou por boa parte de vocês, por mim, eu gostaria que todos vocês fossem salvos, mas ele está dizendo exatamente o contrário, mas não é assim. Agora veja o verso 4. Verso 3 ainda, eu daria o direito não, que não é um direito, né? Eu daria a minha salvação, a salvação que eu ganhei de Jesus. Eu me consideraria condenado se fosse possível para que vocês fossem salvos. É isso que ele está dizendo. Compreenderam? Se fosse possível, eu me coloco no lugar deles todos, se estiver valendo, e dou minha vida para que eles sejam salvos. Mas não é possível. Mas ele está dizendo do coração dele e da tristeza dele acerca da condição que se encontra Israel, o povo judeu especificamente. Aqui ele está falando com o judeu, tanto é que você vai ver aqui no texto que ele vai usar textos do Velho Testamento, ele vai usar a lei, ou seja, ele vai estar falando para um povo que conhece a escritura da época que era o Velho Testamento. Então veja só, verso 4. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, verso 3, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais, aí ele está dizendo, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos,
e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Ele vai dizer todas as qualidades que Deus deu a Israel. Eles são israelitas, né? Os quais são a adoção de filhos, eles têm a glória, eles têm as alianças, a eles foi dado a lei, ou seja, a vocês, o culto. Somente Israel desfrutou de tudo isso em relação a todo o povo da terra. Deus revelou esse povo, as promessas Deus deu a vocês, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, ou seja, segundo a carne vocês são a descendência de Cristo. Tudo isso foi privilégio que vocês receberam, ele está dizendo na carta, da parte de Deus. Eu reconheço tudo isso, ele está dizendo. Aí ele diz, dos quais são pais, os dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente, amém. Então, feita essa introdução, dizendo para eles que ele carrega essa tristeza, porque apesar de terem eles recebido todas essas revelações e esses direitos, receberam a própria palavra de Deus. E aí agora ele vê que, conforme a gente pode ler em João, né? A Bíblia diz assim em João 1, que Jesus, sendo Deus, habitando em carne, né? Habitando entre nós, veio para o que era seu, e quem é que o rejeitou? Os seus. Quem eram os seus? Os seus irmãos, o povo de quem ele veio. Então ele lamenta isso, apesar de tudo que Deus deu. Aí assim, verso 5, dos quais, verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os de Israel são israelitas. O que ele começa a dizer aqui é o seguinte, a palavra de Deus não falhou, porque Deus fez promessas, tá certo? De que ele tinha um povo escolhido, que era o povo de Israel, e agora a palavra de Deus teria falhado, porque lá alguns judeus poderiam pensar assim, poxa, então peraí, Deus nos escolheu, Deus nos deu todas essas qualidades, nos deu o culto, nos deu a lei, nos deu as promessas, nos deu a filiação de Abraão, tudo isso, e agora então nós estamos condenados? Deus falhou então? A palavra de Deus falhou então? É isso que Paulo está tentando dizer, ou melhor que ele está dizendo mesmo. Não que a palavra de Deus haja faltado. Aí ele diz, porque nem todos, verso 6, observe aí na sua Bíblia, não sei qual é a tua tradução. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Ele faz diferença entre quem é de Israel na carne e quem é de fato israelita, ou seja, o verdadeiro Israel de Deus, mas do ponto de vista espiritual. O que nós vamos entender mais para frente é que Paulo está dizendo assim, olha, nem todos os que são carnalmente Israel são de fato israelitas no sentido espiritual, filhos de Deus. Está entendendo? É isso que ele está dizendo. Então, portanto, a palavra de Deus não falhou. É o que vocês não estão entendendo, é que nem todos que são filhos de Israel carnalmente são filhos de Deus espiritualmente. É isso que ele está dizendo. De uma maneira assim bem simples de colocar, né? Verso 7. E nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, veja como faz sentido. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Vocês se lembram que Abraão, por ter recebido uma promessa, e Sara, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram dar um jeito nessa promessa, porque ela não acontecia, foi demorando, e então eles fazem de uma forma humana, carnal, e aí Abraão lá se deita com Agar, nasce um primogênito, que seria Ismael. Mas Deus está dizendo aqui, através de Paulo, de maneira resumida e concluindo, olha só, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Por quê? Os ismaelitas concordam comigo? Eles são descendência de quem? Quem é o pai dos árabes? Abraão. A gente não para pensar isso, né? Se fosse que nasceu de Israel, nasceu de Abraão, é filho de Deus, se fosse que Abraão é pai de todo mundo que nasceu dele, então os árabes também estão no pacote, é isso que ele está dizendo. Mas nem todos que nasceram de Abraão, ou que são descendência de Abraão, são filhos, é o que ele está dizendo aqui. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Ele faz menção lá de Gênesis, olha.
Está usando a palavra de Deus. Isto é, não são os filhos da carne. Olha como ele deixa claro. Não são os filhos nascidos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Deus. Que filhos da promessa? A promessa não era Isaque? Então quer dizer que todos abaixo de Isaque são filhos? Também não. Mas o remanescente espiritual que Deus escolheu entre estes. Então, parando um pouquinho, a gente tem que partir do princípio que, lá em Adão, representando uma raça humana, a partir do pecado dele, todos estão condenados. Todos estão debaixo da ira de Deus. É o que a gente aprendeu em Romanos 1. Para os jovens que talvez não tenham lido, se você ler lá em Romanos, você vai ver que começa com os gregos, os pagãos, que não tinham a lei de Deus, que nem conheciam a Deus, mas que estavam julgados por duas leis, a da consciência e da natureza. Estas testificavam de um Deus que merecia a glória e não mereceu. Eles trocaram a glória de Deus por glória humana, eles se rebelaram contra a verdade de Deus, Deus entregou eles às próprias concupiscências, eles começaram a fazer coisas erradas e não só fazerem, mas aprovarem também quem fazia, e por isso Deus tem o direito de se zangar com eles pelos seus pecados e os condena por isso, mesmo sem eles terem nunca ouvido falar de Deus. No capítulo 2 ele coloca os judeus no pacote. E vocês que conhecem a lei não cumpriram a lei. Vocês desobedeceram a lei, vocês puseram um monte de preceitos na lei, queriam que os outros cumprissem aquilo que vocês mesmos não faziam. E todos estão condenados. É aí que Paulo pega, capítulo 1 e 2. Quando chega na metade do 3, o Paulo vai revelar uma nova justiça. Mas uma justiça não agora da lei, uma nova lei, a da fé. O Sérgio nos ensinou muito bem. Agora pela fé, que é a da justificação pela fé. Isso já nos foi ensinado aqui. Vale lembrar, né, Sérgio? Vale lembrar que o que a gente falou outro dia aqui. O fato de nós sermos justificados em Cristo. E justificados quer dizer que Deus está dizendo que não há mais culpa em nós. Olha o que estou falando. Que nós estamos desculpados diante dele. É um termo forense, né? Justificar alguém é chegar e dizer, declaro você sem culpa. Deus já nos tornou justos? Pergunto eu. Vamos ver se vocês acompanharam bem as aulas do Sérgio. Eu acompanhei todas, pelo vídeo. Deus já nos tornou justos? Um diz não, esse diz sim. Mais gente. Sim, sim. Não vou dizer nome, tá? Sim, sim. Resposta? Não. Por que não? Porque Deus não nos tornou justos. Tornar uma coisa, eu dei esse exemplo outro dia aqui, da cadeira. Se eu pegar essa cadeira aqui e falar assim, eu vou transformar essa cadeira, eu vou torná-la um banquinho. Vou serrar aqui, fica um banquinho. Não tem encosto. Eu mexi na essência dela, eu modifiquei ela. Mas aí eu pego e falo assim, você não é um banquinho. Mas eu declaro você banquinho. Mexi nela? Não, né? Mas fiz uma declaração. Dei uma sentença para ela, você é um banquinho. E um dia, certamente você vai ser tornado em um banquinho. Mas por enquanto eu só estou declarando isso. Mas só quem está declarando isso é Deus. Deus nos declarou justos pelo sacrifício de Cristo. Deus ainda não nos tornou justos. Porque senão nós não éramos pecadores. Deu para entender? Se Deus tivesse nos tornado justos, nós seríamos justos. E aí nós não pecaríamos mais. Concordam? Se Deus tornar você alguma coisa, você é aquilo e acabou. Mas Ele não fez isso a princípio, ou ainda não. Ele declarou, em Cristo, pelo sacrifício do meu Filho, vocês estão declarados justos. Aos meus olhos vocês já são. Mas vocês só experimentarão isso de maneira completa, nós já experimentamos isso em parte. Porque nascemos de novo, temos o Espírito, temos o fruto do Espírito em nós, operando em nós e nos transformando. A gente vê essa possibilidade, não é verdade? Apesar de sermos pecadores, mas ainda somos pecadores. Agora, quando Cristo vier e nos der um novo corpo, glorificar a gente, e nós ficamos então, aí a gente vira banquinho. Banquinho, não, é muito pobre porque nós vamos ser. Mas deu para entender agora? Claro, né? Beleza, então, partindo desse princípio aí de que toda a raça humana, depois de Adão, estavam debaixo do pecado, agora Deus vai desse povo todo condenado, toda a raça. Ele vai fazer o quê? Ele vai escolher um povo. E como é que ele vai escolher isso?
Por qual critério? Está todo mundo condenado. Faço uma pergunta de novo. A condenação é porque Deus quis condenar ou porque o ser humano é culpado? Qual é a resposta? Porque o ser humano é culpado. Deus estaria mandando inocentes para o inferno? Não. E se ele decidisse pegar toda a raça humana e dizer, bom, vocês pecaram e eu vou condenar todos vocês, vou julgar. Ele estaria sendo injusto? Não, não é, porque a culpa é nossa. Mas há quem pergunte ou quem questione, é isso que Paulo vai tratar aqui daqui para frente, fala, peraí, então Deus, ele vai pegar um povo e ter misericórdia, e vai pegar o outro povo e vai mandar para o inferno? É isso. Mas não é desassociado da culpa da gente. Há a nossa responsabilidade. Eu gosto de usar um exemplo dos anjos. Os anjos que pecaram. O que Deus fez com eles? Destituiu. Os anjos que pecaram se tornaram anjos caídos, não é isso? Deus preparou um salvador para eles. E Deus foi injusto por causa disso? Alguém questiona que isso é injustiça, alguma coisa assim? Não, não é verdade? Então estou tentando trazer vocês porque a Bíblia está dizendo fora daquilo que a gente pensa de justiça e vai para além da nossa compreensão, essa é a verdade. Então Deus fez a mesma coisa e a gente vai começar a entender isso agora, daqui para frente. Qual o versículo que eu estava aí, quem lembra? O 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Quem é essa descendência? Chamada aqueles que Deus escolheu para isso. É, a igreja de Cristo. Aqueles a quem Deus escolheu para salvar. Aqueles a quem Deus escolheu para ter misericórdia deles. Certo? Então vamos ver o 8. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo virei, Sara terá um filho. Está citando lá Gênesis. Está citando lá a palavra do Velho Testamento, para a gente ganhar tempo. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaque, nosso pai. Concebeu de quem? De Isaque, nosso pai. Que ele chama Isaque de pai, não propriamente Abraão. Veja que interessante. Porque é toda a mesma coisa. Por quê? Não tendo eles ainda nascido, é aqui que vem o questionamento humano. Ó. Verso 11, olha para a tua Bíblia. Ó. Porque não tendo eles ainda nascido, novamente ele vai citar Gênesis. Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Qualquer pessoa com senso de justiça vai olhar para um texto desse e vai dizer o quê? É injusto. Não é verdade? Não é assim natural que a gente acha injusto? Espera aí, são 2 bebezinhos que estão ainda no ventre da mãe, que não fizeram nada ainda de errado. Aliás, eles só brigavam dentro do ventre, né? E Rebeca pergunta para Deus, por que meus filhos brigam dentro do ventre? A resposta de Deus foi, o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 9. É que é o seguinte, o maior servirá o menor, né? Onde é que está aí? O mais velho servirá o mais novo. Qual seria a ordem humana natural das coisas? Quem é o primogênito? Esaú. Quem seria o direito de primogenitura? De Esaú. Mas Deus faz as coisas exatamente de maneira sobrenatural e ao contrário dos olhos de que tudo indica para mostrar que a soberania é dele. O próprio nascimento de Isaque foi uma coisa sobrenatural ou não? Foi. O de Agar não. Agar podia ter filhos. Mas de Isaque, Abraão já estava velho. Sara era estéril. Então era uma coisa que isso foi Deus que fez. Esse realmente Deus foi ele que fez assim. E ele está dizendo, eu, na minha soberania, porque eu sou Deus, sou o dono da minha criação, decidi, e pela minha livre vontade, soberana vontade, que o menor vai comandar o maior. Aí olha só, quando a gente olha para um texto desse, a primeira coisa que vem é um senso de injustiça da parte de Deus. Mas é injusto, Deus.
o Senhor escolher dentre dois bebezinhos que não têm culpa de nada, ou culpa, por assim dizer, ou que pelo menos não nasceram ainda, o Senhor vai rejeitar um? Ele nem nasceu. Não é todo mundo dele? Não são todos feitos por ele? Ele não é dono de tudo, não é o Criador? Se ele decidiu fazer assim, qual é o problema de nós, no nosso achismo, de senso de justiça, dizer, é injusto isso, Deus não faria isso? Ué, mas não está dizendo que ele fez? Ele não está dizendo que ele fez? Está dizendo que ele fez. E se ele fez, quem somos nós para dizer, não, o Senhor não pode fazer isso? Eu já vi alguns crentes dizer, eu não creio num Deus assim. Ué, você não crê num Deus assim como a Escritura o apresenta? Percebe o que eu estou dizendo? O que nós temos de revelação sobre Deus está na Escritura. E se a Escritura apresenta Ele como um Deus soberano e criador, e que Ele decidiu fazer de alguma maneira, por conta de que todo mundo estava no pecado, escolher um povo para si, e Paulo está dizendo isso usando dessa alegoria, ou desse exemplo lá de Jacó e de Esaú, ué, Ele é Deus, gente. Às vezes nos falta, sabe o quê? Sabe qual é a palavra? Quem dizer a palavra, eu dou um chocolate no domingo. Fala, pastor, você já deve uma caixa de chocolate aqui na igreja. Não. Compreensão, acredito o seguinte, que há muita gente que de maneira honesta quer compreender isso. Há muita gente que olha para isso, eu quero compreender, Senhor, de maneira honesta e tal. Mas é que há uma linha muito tênue, muito fininha, entre essa honestidade de compreender e uma coisa que eu gostaria de ouvir. Não, também. Humildade. Essa palavra, nós somos arrogantes. Nos falta humildade para aceitar. O humilde aceita. O humilde olha para a palavra e ele diz, Senhor, está aí, ainda que isso fuja a minha compreensão do que é justo, a tua palavra está sendo clara que o Senhor fez isso. E eu estou tentando explicar para vocês que não foi em vão que Deus fez isso. Ele fez isso porque tem uma raça humana inteira debaixo da ira dele. Mas ele decidiu escolher um povo para si. Esse é o exemplo final. Ele está falando tudo isso para falar de um povo que ele escolheu para, neste povo, derramar sua misericórdia. E quando ele fala, o Sérgio já ensinou isso em outros cultos, que ele está derramando misericórdia sobre nós, ele está dando exatamente o que nós não merecemos. Misericórdia é dar a alguém aquilo que aquela pessoa não merece. Foi isso que o Sérgio falou outro dia aqui. Por que não merece, pastor? O que é que nós merecemos por sermos pecadores? Qual o salário do pecado? O que nós merecemos por sermos pecadores? Juízo ou salvação? Juízo, condenação e inferno. Então, quando Deus decide, por sua livre e soberana vontade, dar para nós a salvação, Ele está dando isso por graça. E está dando a nós algo que nós não merecemos. Então, voltando aos exemplos que Paulo está usando, agora veja como Paulo, sabendo, claro, que ao escrever isso, e o pessoal, imagina o pessoal lá em Roma lendo essa carta. Quando chegar nesse ponto aqui, vai falar, não, esse Paulo pirou. Por isso que o pessoal não gostava do Paulo. Porque ele falava coisas que eles não tinham ouvido ainda. Cabeça do judeu, eu cumpro a lei, eu faço as exigências, eu faço as lavagens de purificações, eu dou os dízimos, não era o dízimo, eu dou os dízimos, eu vou ao templo, eu cultuo, eu sou descendência de Abraão, certo? Eu tenho por pai Abraão, a despeito de qualquer coisa, eu sou de Deus. Aí Paulo diz, não, você não é. Bom, já arrumou uma encrenca. E diz, tem mais. O porquê que Deus não está escolhendo vocês todos? Porque todos merecem condenação. Isso está contra a nossa lei. E tem mais, ele vai escolher um povo para si para derramar misericórdia. E por que ele vai fazer isso? Porque ele é Deus soberano. Ele disse isso para Moisés, quando mandou Moisés tirar o povo do Egito. Quem é o Senhor? O que eu vou dizer para o povo? Diga ao povo que eu sou o que eu sou. E que eu, quando ele encontrou com ele lá no monte, terei misericórdia de quem eu quiser. E rejeitarei a quem eu quiser. Ele já disse isso lá no Velho Testamento. Tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Sou Deus.
Deus pode dizer assim, ó, eu mando nesse negócio aqui, fui eu que criei tudo. Isso aqui é meu. Deu para entender? É assim que ele fala. É porque eu sou Deus, eu que criei, eu decidi fazer assim. Ah, Senhor, mas o Senhor decidiu fazer isso injustamente? Não. Há um motivo para vocês serem condenados. Todos merecem condenação. Mas eu quero mostrar a minha misericórdia, a minha bondade, o meu amor. Por isso que eu digo que nós não podemos preferir pregar apenas um lado da palavra de Deus. Só uma fatia. Paulo diz, é minha responsabilidade pregar todo o conselho de Deus. Que Deus é um Deus de amor, e esse aqui manifestado o amor de Deus, mas que Ele também é um Deus justo e santo e que vai exercer juízo. Não se enganem. Os universalistas querem fugir disso e dizer que Deus vai salvar todo mundo, mas não é verdade. Não é o que a Bíblia diz. Seria lindo. Ah, como seria bom se quando Jesus voltasse, gente, mudei de ideia. E ele até pode, né, se ele quiser. Mas é que ele decretou isso já, ele iria contra a própria palavra dele. Ó, vou salvar todo mundo. Ou então ele pegasse aí e deixasse os não salvos uns 200 anos lá no inferno, de repente se apresentasse lá e falava, e aí galera, como é que está o inferno aí? Está muito quente aí? Ô Senhor, está muito quente. E agora, vocês reconhecem mesmo que sou eu, Jesus, o Cristo, o Messias? Reconhecemos, Senhor. Ah, então tá bom, vai. Então vamos destituir o inferno, está tudo certo, todo mundo para o céu. Ele poderia fazer isso, eu já disse isso aqui outro dia. Mas por que não faz? Porque ele decretou a forma como ele faria e estabeleceu e ponto. E o que ele disse e assinou, é como se ele dissesse, palavra dada, ponto final. Bom, então vamos lá. Após dar esse exemplo que seria uma injustiça tremenda aos olhos de um judeu ou de qualquer outra pessoa que quisesse questionar a forma como Deus decidiu exercer seu juízo e misericórdia, tá certo? Vou repetir, né? Depois de uma parte dessa, em que Deus diz no verso 11, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, está dizendo, ele elegeu, ficasse firme, estabelecido, não por causa das obras, olha só, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. Aí ele diz assim, Paulo, ó, é a pergunta e a resposta retórica, que diremos, pois, que é injustiça da parte de Deus? Ó, Paulo pensando, fazendo uma epistemologia, o que pensariam sobre o que ele escreveu? Aí ele afirma, de maneira nenhuma. O texto assim, se você olhar, vai dizer assim, ó, nem pense nisso, nem pense na possibilidade de uma injustiça da parte de Deus. Claro que não há injustiça da parte de Deus por ser assim. Não há injustiça, de maneira nenhuma. Verso 15, quero interagir com os irmãos. Um jovem, uma jovem, levante a mão para ler para nós o verso 15. Quem levantar a mão, eu peço para ler. Um jovem, uma jovem. Por favor, jovens. Vamos. 1, 2, 3, vamos. Larissa, eu escalo. Vai, Laricinha, lê o verso 15 para nós, bem alto. Boa. Foi o que eu já citei, não é? Ele disse para Moisés, Paulo chama a atenção dos judeus irmãos, olha lá no Velho Testamento, ou melhor, ainda para eles não era velho, né? Não tinha o novo ainda, olha lá na Bíblia, veja o que Deus disse, e vocês vão ver que de fato não há injustiça, porque o próprio Deus afirmou, o que ele está afirmando a respeito de como ele age e como ele é? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, verso 16, o que ele diz? Portanto, isso não depende do quê? Do desejo. O que é o do desejo? Desejo é a vontade. Tem uma coisa que alguns estudiosos de teologia chama-se desejo da vontade, né? Capacidade da vontade. Não existe isso. Deus está dizendo claramente aí, isso não depende do desejo de ninguém. Portanto, dizer assim, ó, para você ser de Jesus, basta você desejar a Ele, permitir que Ele entre no seu coração. Isso tudo é teologia furada. Não depende do que você deseja. Não depende do que você quer, é isso que ele está dizendo. Você não tem querer nesta questão. É isso que ele está dizendo.
Depende sim daquele que vai ter ou não misericórdia de todos que estão condenados para escolher que você seja dele. Então não é você que aceita Jesus, é ele que te aceita. Quem olha no meu zap, ele vê isso, né? Não fui eu que encontrei Jesus. Não é frase minha, né? Ela já existe, mas eu peguei para mim. Ele me encontrou. Porque afinal de contas o perdido era eu, não ele. Como é que alguém que está perdido se encontra? Ele que me encontrou. Então olha aí, verso 16. Portanto, isso não depende do desejo, do querer, em outra tradução. Ou do esforço, também não depende de obras. Ninguém é salvo por obras. Vou fazer isso e aquilo para que Deus me queira, para que eu tenha salvação. Impossível. É o que Paulo está falando aí. Mas depende do quê? Vamos todos repetir a última frase do versículo 16. Então depois de não depende do esforço humano, vírgula, o que é que diz numa voz só? Mas depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Isso está ligado a alguma participação nossa? Não. Está lá o mendigo caído? Uma ilustração. Ele tem fome. Ele depende de beber um gole de água para viver, ou ele morre. E eu estou passando, você está passando. Ele simplesmente está dependente quanto por cento de receber ajuda? 100. Ele tem água? Não. Tem dinheiro para comprar? Não. Então se alguém não der para ele, ou se alguém não tiver compaixão dele e misericórdia e dar água para ele, como eu preguei no domingo passado, o samaritano que foi socorrer o homem que ia morrer, ele vai morrer. Então estou usando essa ilustração, mas para falar da salvação, agora. Verso 17. Bom, agora a gente tem lá, não precisa de óculos. Versículo 17. Pois a Escritura diz ao faraó, aí ele usa um outro exemplo ainda para reforçar isso. Eu o levantei exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, ou glorificado em outras traduções. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Ele endurece a quem Ele quer. Então, ora você vai ver na Escritura do Velho Testamento, Deus endurecendo o coração de Faraó, e ora o próprio Faraó endurecendo o próprio coração. O fato de Deus endurecer o coração de Faraó não isenta o fato de que Faraó era duro de coração para com Deus, mas que Deus usou assim para que através da vida de Faraó o nome dele fosse glorificado. Quer ver? Ele não está aí, mas lembra, ele não usou essa parte, mas eu agora que estou lembrando, lembra quando eles chegaram na beira do mar que é chamado de vermelho? Eu digo que o mar é chamado de vermelho porque, na verdade, olha que coisa interessante, né? Isso aqui é um negócio legal, só para vocês. O mar vermelho, quem entende inglês vai me ajudar, porque eu não entendo, mas foi me ensinado, então eu posso passar para vocês, aí vocês vão ver. Depois vai no original. Presta atenção aí os ingleses, os que falam inglês. Letícia, Fabinho, Luiz. Não, Luiz acho que não fala não. Mas o Fabinho fala. O Fabinho fala tudo. E a única coisa que sei falar em inglês é quando vem assim, que a gente vai em alguma loja de outlet, que é mais barato, né? E a gente vai comprar alguma coisa e ele vem te questionando e você fala assim: thank you so much, I am Dusty Luke. Até pelo jeito de falar, ele já sabe que não é um americano. Eu só estou dando uma olhadinha. Mas então, Mar Vermelho. Como é que se pronuncia vermelho em inglês? Red? Falei certo, Letícia? Lele, obrigado, hein? E como é que se pronuncia junco em inglês? Junco. Planta junco. Como se escreve? Quase igual. Depois vocês observem, tá? Já vê aí, Lele, você dá uma resposta para nós daqui a pouco para confirmar esse aprendizado. Seguinte. Junco é o nome do mar. Mar de juncos. O que aconteceu? Olha que interessante. Quando a Bíblia foi ser traduzida para a Holy Bible, para o inglês, alguém distraidamente, em vez de entender juncos, porque se escreve quase igual, escreveu red. E aí o nome ficou sendo Mar Vermelho. Mas nunca foi. Tem Mar Vermelho, até porque o mar não era vermelho. O mar de juncos. Não é legal isso? Bom, pelo menos eu acho, né? Só um aprendizado. Então veja só, quando eles estavam lá à beira do mar, aí a Bíblia diz assim:
que Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó para eles virem perseguir. Mas se Deus está querendo livrar o povo, olha que coisa absurda, e está querendo tirar o povo das garras desse homem que está sendo usado para tentar impedir. Agora o povo está chegando diante de uma situação difícil, que é o mar aqui, montanha do lado, e Deus ainda endurece mais o coração de Faraó? É o que ele fez. Mas para quê? Faraó, eu te levantei. E se você é duro de coração, por causa da natureza pecaminosa que está em você e todos nós somos duros. Todos nós somos Faraó por natureza humana do pecado. Eu vou ainda colocar uma pitada a mais de endurecimento no seu coração, porque eu preciso ser glorificado através de você. Foi o que ele fez com Ciro? Ciro não era rei? Isaías 45, depois você lê. Sabe a que ponto Deus chega? Ciro era um bom homem? Ele era crente? O rei Ciro? Não. Ele era bravo, era mau, era bonzinho? Era mau, bonzinho, bárbaro. Fazia guerras, chegava assim, sem misericórdia de criança, de velho, nada. E aí ele fala assim: Ciro, meu servo, vou te levantar para disciplinar o meu povo. Depois, mais para frente, ele vai usar uma palavra mais forte: Ciro, o meu pastor. Forte isso aí. Meu pastor. E ele diz assim para Ciro: eu conheço você, mas você não me conhece. Que coisa, né, gente? Isso não dá um arrepio na gente assim? E pior, né? Lá na frente, quando o povo já está cativo, quando o rei Ciro estava sendo lá, né? Vamos lembrar um pouquinho. Babilônia, rei Nabucodonosor, Daniel é levado jovenzinho, depois vem Medo-Persas, depois vem Ciro, 3 reinados, Daniel já está velhinho, e de repente Ciro fica sabendo pela própria escritura de que foi escrito na palavra de um Deus que ele não conhecia a respeito dele. Já pensou o que é isso? Alguém mostrar: olha aqui, rei Ciro, aqui está escrito de você. Alguém que falou sobre você. Você é rei, você comanda. Mas alguém que está acima de você, que está no comando, e que você não conhece, está dizendo que você vai nos libertar. Você vai liberar o povo de Deus, porque é Deus assim quer. E o que foi que Ciro fez? Liberou. Então Deus está no comando ou não está, gente? Deus endurece quem quer ou ele não endurece? Deus faz o duro fazer a vontade dele também ou não faz? Faz, ele é Deus. Olha que coisa legal. Então vamos para o 17. Isso nós já lemos, né? Pois a escritura diz a Faraó. Então, para vocês terem entendido, tudo isso, paramos aqui. Paulo está usando de todo esse argumento para fazer entender o porquê que Deus tem o direito de escolher um povo dentre a raça humana para salvar e não os outros, inclusive não todos os israelitas. Certo? Tudo isso ele está usando, todo esse argumento para isso, porque ele sabia que eles iam questionar. E até hoje as pessoas questionam, hein? Não é só judeu que questiona isso. Você fala isso para certos crentes, eles dizem assim: não creio num Deus assim, que escolhe um povo para salvar e outro para mandar para o inferno. Mas você não crê na Bíblia? Como é que é isso? Quer dizer, eu prefiro crer no meu senso de justiça. Deus não pode ser assim. Então Deus tem que ser do jeito que você quer que ele seja. Complicado, não é? Mas não é o que a gente pensa? Eu conheço muita gente assim e eu digo para os irmãos que eu era assim. E não é porque eu sou sabido que hoje eu penso diferente, é porque Deus teve misericórdia de mim. E me deu a duras penas, humildade para me prostrar e dizer: Senhor, a glória é toda tua. E se eu sou alguma coisa, eu sou para a tua glória e pela tua misericórdia e pelo mérito de Cristo. Não sou nada. Quem sou eu? E eu então, Senhor, não compreendo muitas coisas que estão na tua palavra, mas que são revelação do Senhor para mim, de verdades de quem é o Senhor. O que eu quero que você entenda hoje é quem é o Deus das Escrituras, porque se você entender que o Deus das Escrituras é soberano, você vai parar de questionar Deus, porque é o que a gente vive fazendo o tempo inteiro. E é o que a gente faz, você vai ver daqui para frente. A gente tem mania de questionar Deus. Tanto é que vai chegar um ponto aqui que você vai ver que Paulo perde, não é que ele perde a paciência, ele vai dizer assim: basta, já dei exemplos muitos, dei exemplo de Abraão, dei exemplo de Isaac, dei exemplo de Faraó, dei exemplo de tudo para você saber que Deus tem misericórdia de quem quer, dei exemplo de Moisés, dei exemplo da história, agora chega, quem é você? Ele vai dizer.
Chega, aceite, seja humilde. É isso que ele está dizendo. Quer ver? Claro que eu não estou dizendo aqui para você que você é obrigado a fazer nada, tá? Você só poderá compreender e aceitar isso se Deus, por sua infinita misericórdia, quebrar o teu coração e te fazer aceitar. Só Ele tem esse poder. E isso é maravilhoso. Vamos ler o verso 18. 18, Adilson. Travou, Adilson? Ah, está embaixo. O pastor não está enxergando direito. Essa letrinha está muito pequena. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. 19. Mas algum de vocês me dirás, então por que Deus ainda nos culpa? Percebeu aí? Você consegue entender por que Ele coloca essa pergunta? Ele quer dizer assim, bom, então vocês entenderam que Deus é soberano, certo? Que Ele está soberano sobre tudo, é Ele que faz. Ué, se é Ele que fez tudo isso, Ele faz o que Ele quer, por que então ainda Ele nos culpa por nós termos rejeitado Jesus, um exemplo? Por que Ele nos culpa? Se Ele é soberano, a culpa não é nossa. Só que aí não se isenta a responsabilidade da culpa do pecado humano. Pois, quem resiste à sua vontade? É isso que poderiam lhe perguntar. Então, peraí, se Deus é soberano, Ele escolhe quem quer, e Ele endurece o coração de quem quer, ué, por que Ele está nos culpando? Do que Ele se queixa? Está em outra tradução. Do que Ele está se queixando se Ele é soberano sobre tudo? Eles estão querendo, pode ter alguém, um grupo, querendo se isentar dessa responsabilidade humana. Mas Deus sempre agiu nessa soberania, considerando o pecado do homem e a responsabilidade no homem sobre o seu pecado. Ok? Entendeu isso? Quem não entendeu isso que eu falei agora? Pode falar, não entendi, pastor, explica de novo. Entenderam tudo? Ah, eu costumo dizer assim, eu estou explicando direitinho, vocês não estão entendendo nada e não querem perguntar. Vou falar de novo. Então, depois de Paulo dizer tudo isso, ele chega assim e diz assim, mas algum de vocês me dirá o seguinte, então, já que Deus é soberano, que Ele é que tem misericórdia de quem Ele quiser, então por que tem que culpar a gente? Ele vai salvar quem Ele quer mesmo. Por que vai ter que culpar a gente então? Do que ele se queixa? Quem é que vai resistir à vontade dele então? Como se fosse culpa de Deus o pecado deles. Está entendendo? Aí Paulo vai dizer, não. Aí você chegou num ponto que você tem que parar de questionar. Você não sabe que você tem culpa por natureza, que você é pecador? Você não tem que ficar questionando e usando desse argumento. Aí ele diz assim, quem é você? Aí onde ele dá um arremate. Homem, para questionar Deus. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, porque me fizeste assim? Olha o verso seguinte. Manda lá, Dilson. 21. E demais. Aí ele usa o exemplo do oleiro, tanto lá de Isaías como lá de Jeremias. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira, mas não é a ira para qualquer um, Ele vai demonstrar sua ira e juízo para quem? Para um povo que é o quê? Um povo rebelde, culpado, pecador, ou um povo inocente? O povo é inocente ou culpado aí nessa questão? Pergunto eu. Vou repetir tudo, presta atenção. O oleiro, Paulo está dizendo, não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres, outros para fins desonrosos? Sei lá, um para servir de privado, outro para servir para pôr uma flor? É vaso, tudo vaso. Ele não tem esse direito? Tem. Aí ele diz, e se Deus querendo mostrar sua ira, a este povo que ele está demonstrando ira e vai julgar, é povo inocente? É povo sem culpa? Não, são pecadores, não tem ninguém inocente indo para o inferno. Então, lógico, não é justiça. E tornar conhecido o seu poder. Ora, ele suportou com grande paciência os vasos de sua ira, ou seja, esses desobedientes, que vão ser julgados e vão para o inferno sim, mas não é à mercê de alguma razão alheia. Eles são culpados, eles têm culpa, eles são pecadores. E se Deus que os fez quer fazer dessa maneira, porque eu pergunto a vocês o seguinte, Ele não podia querer salvar todo mundo também? Podia. Mas é isso que está escrito aí? Não é, então Ele não vai salvar todo mundo. Por que Ele não vai? Só tem uma resposta, por que não? Porque Ele não quer, porque Ele é Deus, porque Ele quis que fosse dessa forma. Porque também se Ele salvasse todo mundo, Ele não mostraria a sua justiça também, né? A gente poderia raciocinar assim, né?
Ué, se Deus salvasse todo mundo, onde é que a gente poderia dizer que Deus é justo? Não, Deus não é justo. Ele pode ser bonzinho, mas justo ele não é, porque ele não puniu a maldade do homem, ele foi conivente, ele não é um Deus justo. Isso é injustiça. Mas ele mostrou sua justiça, derramando sua ira. E suportou ainda por muito tempo, e está suportando esses vasos de ira, preparados não só porque ele quis, é ele que preparou? Sim, mas por causa do pecado deles, para a sua destruição. E aí no seguinte ele vai dizer dos salvos. Olha o 22, 23. Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, os vasos de sua misericórdia. Agora ele está falando daqueles que ele vai salvar. Esses vasos de misericórdia são as pessoas que ele vai salvar, que ele preparou de antemão para a glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então Deus pegou agora e mostra a sua misericórdia dentre todos os condenados, escolhendo um povo dentre os judeus, um remanescente israelita, que é o verdadeiro Israel de Deus, e dentre os gentios, que se torna Israel de Deus, porque Deus não tem dois povos, ele não tem um povo israelita e um povo gentio que é dele, não, ele tem um povo. O Israel de Deus hoje é a igreja, é o Israel espiritual, é aquele que ele escolheu, ou são aqueles que ele escolheu, tanto dentre os judeus como dentre os gentios, todo aquele que não é judeu. Para quem não sabe aí, gentio na Bíblia é todo aquele que não é judeu, ou seja, de todos os povos, e destes todos, raça humana inteira, ele escolheu um povo para si, para chamar de seu, por sua misericórdia. Verso 25. Como ele diz em Oséias, mais uma vez ele diz então, lá a escritura do Velho Testamento, para você ver que ele está aí trabalhando a mentalidade e o coração dos judeus. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar que lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filho de Deus vivo. Isso aí diz respeito, sabe a quem? A nós. Fosse no passado, um judeu poderia olhar para mim, para você, e dizer assim: você é goim, você é gentio, você não é povo de Deus. Você é gentinha, gentalha. Mas Deus disse em Oséias: eu vou chamar um povo que não é chamado de meu povo, de filhos do Deus vivo. O que ele está dizendo aí? Da igreja, dos filhos espirituais, os que creem em Cristo, dos israelitas remanescentes que creem em Cristo e de todas as nações que vão crer em Cristo e ter assim a salvação. Vamos mais. Isaías exclama, ele vai usar Isaías agora para ainda complementar seu argumento. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas quem que vai ser salvo? O remanescente será salvo. Esse remanescente, ninguém se remanesce por si só. É Deus quem preserva eles. Um remanescente que crê pela fé. Sabe aquele israelita lá do Velho Testamento, que não conheceu Jesus de verdade ainda, que nem sabia quem era Jesus, mas que pela fé, humildemente, com fé, quando dizia lá o sacerdote: quando você pecar, traz aqui um animalzinho, coloca a mão sobre ele para se identificar com o pecado, porque o pecado é seu, ele vai ser morto no seu lugar, o sangue dele vai ser derramado no seu lugar, e ele fazia isso pela fé, ele é salvo. Mas ele é salvo pelo bezerrinho que morreu? Ele é salvo por quem? Por Jesus. Ele é salvo por esperança messiânica. E aquele israelita que pegava lá, falava assim: ô bem, vai lá no curral, pega lá vê lá qual dos bezerrinhos está doente, vê um coxo, tem um coxo lá, tem algum doente, algum está já morrendo, vamos levar de oferta, porque a gente tem que levar uma oferta. É o Caim da vida, né? Mas não tinha, não é isso que Deus fala em Malaquias? O que Deus fala em Malaquias? Vocês são nojentos, Deus chama o povo de nojento. Mas Deus faz pior que isso. Vocês são nojentos, vocês pegam um animal coxo, vocês pegam um animal doente, vocês pegam um animal que não serve para vocês, quer apresentar para mim em sacrifício. Vocês sabe o que eu tenho vontade de fazer com vocês? Você sabe o que Deus diz lá, gente? Sabe, Neidinha? Se fosse matar, estava bom, né? Deus humilha eles. Deus fala assim: sabe o que eu tenho vontade de fazer com vocês?
Eu tenho vontade de pegar o excremento desses animaizinhos e esfregar na cara de vocês. Está escrito lá na Bíblia. Porque vocês são hipócritas demais. Vocês não entenderam o meu propósito. Você acha que esses são salvos? São nada. São nada. Gente que não tinha o temor de Deus no coração, fazia as coisas por fazer. Deus fala mais, olha, quem dera tivesse um corajoso no meio de vocês para fechar as portas do templo em que vocês me adoram. Eu não recebo a adoração de vocês. Por isso que eu amo o texto de Davi. Olha como Davi estava além do seu tempo, quando ele vai pedir perdão pelo seu pecado no Salmo 51. Ele fala assim para Deus: Senhor, eu sei que sacrifício, o Senhor não se agrada de sacrifício antes de um coração quebrantado, senão eu te daria. Sacrifício eu tenho de monte para te dar. Olha como Davi foi além do tempo dele. Eu sei que o que o Senhor se agrada é de um coração quebrantado. Se o Senhor se agradasse de sacrifício, te daria 1000 bois, 1000 vacas, sei lá o quê. Mas, Senhor, olha para o meu coração, veja o meu arrependimento. Renova em mim espírito reto. E aí sim oferecerei sacrifícios de louvor. Aí vale qualquer sacrifício. De uma boa intenção, de coração humilhado, quebrantado, sabendo que só o Senhor é Deus. Aí eu posso apresentar para Deus qualquer oferta que Ele vai receber. Porque quando Deus rejeitou Caim, Ele não rejeitou, quando Deus rejeitou a oferta de Caim, Ele não rejeitou a oferta de Caim antes que rejeitasse o próprio Caim. E por quê? Porque Deus olhou para o coração dele. A Bíblia diz assim: Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Maus desígnios, indiferença, desleixo. Pensou? Né? Então lá, Isaías então diz: apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra sua sentença, rápida e definitivamente. Terminou aí? Ainda. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, olha o que ele está dizendo, se Deus não tivesse preservado, Isaías está dizendo, o profeta, voz de Deus, boca de Deus dizendo para o povo de Israel: olha aqui, fiquem sabendo vocês israelitas, que se Deus não tivesse preservado um remanescente para temer o nome dele, nós seríamos como Sodoma e Gomorra, nós desapareceríamos da face da terra. Quem preservou um povo para si foi ele, não nós. Se dependesse de nós, nós somos sempre desobedientes, nós sempre desobedecemos a Deus, nós viramos as costas para Deus, nós somos após outros deuses, nós cometemos pecados sociais, morais, e não é diferente com a gente. Mas é porque o poder de Deus, porque Ele nos escolheu, nos preserva, é que nós podemos ser chamados filhos dEle. Amém, irmãos? Isso nos torna humildes, isso nos faz humilhados, humildes e ao mesmo tempo alegres em Deus. Mas uma coisa é verdade, um amigo meu sempre diz: não sobra nada, nadinha para a gente, a glória é toda dele. Seja lá o que for que você fizer hoje, como filho e filha de Deus, você tem que ter a consciência que você está fazendo isso por causa do fruto do Espírito que está em você. A glória não é tua, o mérito não é seu, você faz, eu faço, mas se eu tentar pegar uma pontinha de mérito, pronto, Deus já não aceita, Deus já não se agrada, porque a glória é toda dele, o mérito é todo dele, e dele é o poder, e ele é soberano, foi ele que fez todas as coisas, ele que dá a sentença, e a justiça dele vem rápido. 29, como anteriormente disse a Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra, e semelhante a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça que vem da onde? Da fé. Ele está resumindo tudo que ele já disse antes. Como eu disse para vocês, a justificação perante Deus não vem de obras, não vem de quem quer, não vem da vontade de ninguém, não vem da fé, até porque a fé que a gente tem vem dele, vem de Deus a nossa justificação, e é pela fé em Cristo. Acabou, Adilson? Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé. Sabe como é isso? Buscava porque achava-se capaz de cumprir. Sabe a autojustificação daquele mestre da lei querendo se justificar diante de Jesus? Por que que eu alcanço então
uma justiça generosa de Deus para comigo? Porque eu cumpro com todos os rituais. Porque eu procuro buscar a Deus. Na nossa linguagem, eu vou à igreja todo domingo. Eu louvo, eu faço isso. E tá bom, isso tudo muito bom. Mas se você colocar que Deus está com você porque você faz isso, morreu na praia. Mas Israel buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não alcançou? Porque não a buscava pela fé, sim, pelo mérito próprio, né? Mas como se fosse por obras, ó. É pelas minhas obras, é pelo que eu faço, né? Eu tenho que permitir Deus fazer alguma coisa para mim. Misericórdia. Senão Deus não faz. Você não tem que permitir nada, você nem é capaz disso. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. A pedra de tropeço é próprio Cristo. Eles tropeçaram no próprio Cristo, no próprio Messias. Essa pedra angular que Isaías disse a quem eles esperavam. Terminou aí, Adilson? Terminou? Já tem mais, né? Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Esse aí é Cristo numa linguagem profética do profeta Isaías. Amém, irmãos? Vamos orar 10 minutinhos? A gente precisa orar. A gente precisa orar. Que Deus, olha, essa palavra toda que você ouviu, toda essa porção, não tenha pressa. Ore a Deus. Senhor, me faça conhecer melhor o Senhor. Me faça mais humilde. Essa deve ser sua oração. Para aceitar ao Senhor da forma como o Senhor é, não como eu gostaria que o Senhor fosse. Me faça, Senhor, aceitar a maneira como o Senhor decidiu resolver as coisas, como está registrada na Tua palavra, e não da forma como eu, na minha inteligência, na minha razão, na minha capacidade de pensar, acho que tem que ser. Por favor, Senhor, me ajuda a ter humildade de aceitar, a conhecer-Te da forma como o Senhor é, pela Tua palavra, e não pelo meu cognitivo, por aquilo que eu acho que eu entendo. Porque quem acha que conhece, Paulo fala em outro lugar, ainda não aprendeu nada. Pode. Porque Deus decidiu fazer as coisas como Ele quis. Ele quis ter misericórdia de Jacó, contradizendo o natural que primogênito era Esaú. E antes mesmo de algum querer ou fazer alguma coisa para que ele rejeitasse, ele já de antemão, só escolhi Jacó, rejeitei Esaú. Por que ele fez isso? Qual a resposta que Paulo deu aqui? Porque ele é soberano. Ele está falando aqui da soberania de Deus. Porque ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive na maneira de manifestar a sua misericórdia. Ele é juiz e é justo e vai julgar porque ele é soberano. E ele também vai ter misericórdia de maneira soberana, não é por mérito de ninguém. Ninguém merece. Ele também vai escolher alguém soberanamente, misericordiosamente, mas baseado em sua soberania. Essa é a única resposta que nós temos. Aí a gente diz assim, não dá para entender isso dentro de uma razão humana. Verdade. Então o que eu devo fazer? Exato, ter humildade e dizer amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor é Deus. E eu sou pozinho. Sei de nada. O que de melhor nós temos em relação àqueles que Ele não escolheu? Nada. Ele não nos escolheu por causa de nós. Ele não nos escolheu por causa de nós. Por isso que ele não deve olhar para um perdido e fazer acepção dele, achar eu sou melhor que você. Não, você não é melhor que ninguém. Você foi escolhido por misericórdia. Você está onde está por graça. Então, humilhe-se, louve, engrandeça, a glória é dele. Pronto. Aí você vai saber lidar melhor, inclusive não julgar os outros. Porque você não é diferente daquele lá. Em nada, em nada. E sem Deus você seria capaz de fazer pior do que ele está fazendo, que aos seus olhos é um escândalo. Então não julgue ninguém. Simplesmente, isso, soerga se você puder. Fala, Valdo. Pela palavra de Deus, sim, o que você fez está errado. Porque a Bíblia diz que é pecado.
Mas aí você não pode dizer assim, por causa disso você vai para o inferno. Ah, aí você já julgou ele. Por causa disso eu sou melhor que você já julgou ele. É. Por isso o seguinte, viu, Valdo? Que Hitler, vamos pôr Hitler na história. Não é o fenômeno, Hitler, Adolf Hitler, cara, não é o fenômeno da maldade. Hitler era alguém que Deus baixou o freio de mão da graça e deixou ele ser o que o ser humano é. Vou repetir. Hitler e todos os outros maus da história são pessoas que Deus baixou o freio de mão da graça, tirou a graça deles e deixou que eles fossem o que o ser humano é. E nós, como seres humanos, qual é o nosso coração? Mau, pervertido, enganoso, empedernido pelo pecado. Nós nascemos em pecado, temos a tendência para o mal. Não somos justos, não há um justo sequer. Romanos 3,10. Então, se é para dizer o que somos, nós somos isso aí. E por que hoje temos misericórdia? Porque hoje fazemos ações? Porque Deus está agindo em nós. E age também na vida do ímpio. Ele não agiu na vida do Ciro para ele fazer um bem, mas porque Deus tinha um propósito. Deus vai agir na vida de qualquer pessoa, se não por uma única razão, para cumprir com os propósitos dele. Se uma pessoa fizer o bem, por mais ruim que ela seja, Deus fará isso para a glória dele. E se Deus assim quiser que ela faça o mal, seja dura, ela fará isso de alguma maneira para que o nome de Deus seja glorificado também, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém?